Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus, Lucas capítulo 11. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sob as quais se nos revele, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão, agasalho, remédio, socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade, ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentamos substanciais da vida não nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de lutas diárias? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar o riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença ao coração famintos de pão e fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas de boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmo, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos delicados ao próximo, porque em verdade o amor que irradia em bênção de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Assim seja. Boa noite a todos. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, a Jesus, o nosso divino mestre, nosso modelo e guia, a espiritualidade amiga. E vamos neste momento nos conectar com a espiritualidade que já está no nosso meio, nos auxiliando e nos dando bom ânimo, para que a gente possa sair daqui melhores do que a gente entrou. E que possamos praticar a nossa caridade, de ajudar o próximo, de orientar, de amar, de perdoar. E vamos pedir então por nós e também por todas as pessoas que a gente ama e que precisam, nesse momento, de uma oração. E levemos o pensamento até aos nossos familiares e pedimos a Deus: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, o nosso companheiro de ideal espírita, Feijão, Fredo Lopes, vai nos ensinar um pouco mais sobre a doutrina espírita. Vibremos positivamente com ele. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Ela está tão acostumada a me chamar só de Feijão que perguntou se realmente eu era o Alfredo Lopes. Realmente eu sou o Alfredo Lopes. Vocês estão sentindo cheiro de pipoca, não estão? Não é pipoca espiritual. É pipoca mesmo, porque hoje à tarde nós fizemos uma sessão de cinema, e cinema pede pipoca, né? Nós vimos um filme sobre a Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Esse filme foi lançado agora em março deste ano, e nós trouxemos para refletir um pouco a respeito da... Ele retrata também a injustiça que foi feita com esta mulher, Maria de Magdala, que por 15 séculos ela foi chamada de prostituta, mas que a história reconheceu, e a própria Igreja Católica também reconheceu, que ela foi uma das apóstolas de Jesus. Então, quem quiser ver, eu vou deixar a dica. É só ir lá no Dr. Google, colocar MM Filmes, que vai aparecer um site onde você pode ver vários filmes, e entre eles o da Maria Madalena. A doutrina espírita tem algumas datas que é importante a gente, quando elas chegam, lembrar do que aconteceu. Hoje nós vamos falar sobre uma das 5 obras que foi lançada por Allan Kardec, que é o livro Céu e Inferno, a 4ª obra lançada por ele, que foi lançada em agosto de 1865. Além do livro Céu e Inferno, Allan Kardec também nos trouxe outras obras, e entre estas datas que a gente para e reflete um pouco, nós temos o nascimento de Allan Kardec, que foi no dia 4 de outubro, nós temos o retorno dele à pátria espiritual, que foi no dia 31 de março. Então são 2 datas em que a gente conversa um pouco, procura compreender um pouco mais a vida deste espírito que foi o codificador da doutrina espírita. Nós temos, podemos dizer assim, o marco zero da doutrina espírita, que é uma data extremamente importante, que foi 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec nos traz a sua primeira obra, que é a base filosófica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Eu sempre digo que o Livro dos Espíritos é como se fosse uma cartomante, uma vidente que sabe tudo. Tudo que a gente quiser procurar, todas as respostas que nós precisamos, tipo, de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, por que nós sofremos, por que está acontecendo hoje o problema da corrupção no Brasil, o problema das guerras lá no Oriente Médio, tudo que acontece no planeta, se nós soubermos procurar, nas 1018 perguntas e respostas nós vamos encontrar. Então, foi a base da doutrina espírita. Depois, Allan Kardec nos traz, em 1859, aquilo que eu chamo que é um livro para quem não gosta, é um livreto para quem não gosta de ler um livro. Hoje em dia, todos nós temos muita preguiça em ler. Se alguém nos coloca um livro aí com umas 250, 300 páginas, a gente fica pensando, será que eu vou ler, será que eu não vou ler? É que nós estamos na era do a jato. Para nós tem que ser tudo rápido. E os livros têm que estar compactados. Então, Allan Kardec sintetizou o Livro dos Espíritos nesse, o que é o Espiritismo, que é um livretinho curto, menos de 100 páginas, onde a gente tem muitas respostas. Depois, Allan Kardec nos traz a parte científica da doutrina, porque normalmente a maioria das pessoas vem à doutrina espírita achando, não, eu agora vou seguir a religião espírita.
O Espiritismo, antes de ter a sua parte religiosa, a sua parte moral, ele é uma filosofia baseada no quê? Numa ciência de observação. Mas o que é a doutrina espírita observa? Aquilo que Allan Kardec definiu como sendo o Espiritismo, que é a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem nas suas relações com o mundo corporal. Ah, mas como é que a gente vai estudar esta ciência? Compreender esta ciência? Nós temos que estudar, que é o segundo livro que foi lançado por Allan Kardec, que foi o livro dos médiuns. Ali tem a parte científica. Então, ali a gente aprende como é que funciona a comunicação com a espiritualidade e o nosso relacionamento com eles. Depois, Allan Kardec nos trouxe, em 1864, aquela parte que mais nos toca o coração do lado esquerdo, do lado direito, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estão esclarecido aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás. Muito do que Jesus falou, à medida que o tempo foi passando, a gente foi deturpando. Cada um conta a história da sua maneira. Cada um viu a vida do Cristo no planeta da sua maneira e compreendeu da sua maneira e passou adiante da sua maneira os ensinos do mundo. Mas houve um momento em que havia necessidade de voltar àquela pureza original do Evangelho. Então Allan Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, onde, dividido em duas partes cada capítulo. Tem a parte do Allan Kardec, que é a análise das passagens evangélicas, e tem também a parte dos Espíritos, que é o quê? Ditados dos Espíritos a respeito também do Evangelho. Depois vem a quarta obra, que é aquilo que nós vamos ver nesta noite, que é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é o quê? É a justiça divina segundo o Espiritismo. Porque nós precisamos compreender o mundo que nos cerca. Quantas vezes nós vimos uma criança sendo espancada, quantas vezes nós vimos alguém morrendo, sendo assassinado, e nos vem um pensamento na mente: Deus não é justo. Deixa uma criança ser espancada, deixa alguém ser assassinado. Quantas vezes nós vemos pessoas jogando alimentos fora, porque o preço está baixo, enquanto que aquele alimento poderia matar a fome de centenas de milhares de pessoas. Então, quando a gente começa a olhar o mundo sem ter o conhecimento que nos dá a doutrina espírita, a visão de mundo que nos dá a doutrina espírita, a gente acredita que Deus é injusto. Vamos olhar na nossa vida. Quantas vezes nós pensamos que Deus é injusto conosco, que nós não somos um filho de Deus, Deus não é um pai, que Deus é um padrasto? Porque vem a dificuldade, vem a dor, vem o sofrimento, e nós não conseguimos compreender isso, e aí a gente sempre tem que culpar alguém pelas nossas dificuldades, não é assim? Então, claro que é fácil a gente culpar a Deus. Então, Allan Kardec, baseado na quarta parte do livro dos Espíritos, porque cada uma das partes do livro dos Espíritos teve como sequência uma obra. O livro dos Médiuns veio da primeira parte, da primeira e da segunda parte do livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo veio da terceira parte, que são as leis morais. E o Céu e o Inferno, ou a justiça divina, de acordo com o ponto de vista da doutrina espírita, foi tirado da quarta parte, que são as esperanças e consolações. Então Allan Kardec, como não podia escrever um livro de 2000 páginas, o que ele fez? Lançou uma síntese, que era o livro dos Espíritos, e depois daquela síntese ele foi aumentando, esclarecendo um pouco mais nas obras seguintes. Então, lá está escrito o Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Ele é o quê? Um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre as penas, seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Esse finalzinho aqui já nos chama a atenção. Opa!
situação real da alma durante e depois da morte. A gente sempre se questionou, o que tem depois da morte? Alguns segmentos religiosos diziam, olha, depois da morte, ou tu vai para o céu, ou tu vai para o inferno. Isso já vem desde a antiguidade, porque na civilização romana, na civilização grega e todas as demais civilizações, nós já tínhamos esta noção de que os bons vão para um lugar bom, os ruins vão para um lugar ruim. Mas aí surgiu um problema. O que acontece com aquela turma mais ou menos, que nem é tão bom para ir para o céu e nem tão ruim para ir para o inferno? Onde é que nós vamos jogar esse povo? Aí por volta do século V, VI, nossos companheiros católicos criaram um purgatório, que era um local onde os espíritos das pessoas iriam passar um pouco de dificuldade e depois podiam subir para o céu. Mas, mesmo assim, nós tínhamos aqueles que estavam lá no inferno, que não tinham escapatória. Até quem leu a Divina Comédia do poeta Dante, que foi escrita na Idade Média, tem escrito na porta do inferno, segundo Dante, tu que aqui entras, deixa toda a tua esperança, porque não tem esperança de sair. Então, o que precisou acontecer? Precisou vir o Espiritismo, através do livro Céu e Inferno, para nos mostrar que não existe um destino inexorável. Não. E também veio nos mostrar que não existe o perdão como a gente via vivendo de acordo com os nossos segmentos religiosos, porque e é fácil. A gente comete um erro, aí vai lá, confessa, paga uma multa, vamos dizer assim, e pode sair e fazer tudo de novo. A gente pergunta, não, mas Deus não é justo. Então, vem a doutrina espírita nos esclarecer e vamos ver depois a respeito disso aí. Então, o céu e o inferno, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, nós temos as explicações de Allan Kardec a respeito do quê? Do porvir e do nada. Ele veio nos esclarecer a respeito do temor da morte. Por que nós tememos a morte? E Allan Kardec nos esclarece, os espíritos esclarecem a Allan Kardec, que Deus coloca em nós o temor da morte, que é para a gente não sair da vida rapidinho, para a gente poder ficar por aqui mesmo. Porque aqui onde nós fazemos a nossa evolução. Nós somos espíritos imortais, que fomos criados por Deus simples, ignorantes, isto é, sem conhecimento. Então estamos evoluindo através do quê? Nos dois planos da vida, no plano espiritual e no plano corporal. O plano espiritual, fazendo uma analogia com as nossas escolas, é onde a gente aprende as lições. E o plano corporal é onde a gente vem colocar em prática. Seria o quê? A prova que nós fazemos. Eu sou do tempo do ginásio, científico e tudo mais. Então, todo final de mês tinha uma prova para ver se tu tinha adquirido o conhecimento suficiente para seguir em frente. Então, a encarnação aqui no planeta funciona assim. Nós estamos aqui para quê? Para provar se realmente nós aprendemos lá na espiritualidade. Então, Deus nos coloca o temor da morte para quê? Para que a gente queira ficar aqui e aprender um pouco mais. Vem nos esclarecer também a respeito do céu, do inferno, o purgatório eu já expliquei para vocês. Só que estas crenças são anteriores até o próprio cristianismo. Os antigos sempre tinham, se tu olha na mitologia grega, os deuses estavam onde? Estavam nos céus. Tinha Plutão, que era o senhor dos infernos. Filosofia romana também. Então, vem a doutrina espírita nos esclarecer, depois que esclarece sobre céu, inferno e purgatório, que não existe a doutrina das penas eternas. Ninguém vai estar eternamente no inferno. Por quê? Porque a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos em evolução. Erramos. O erro é natural. Por quê? Nós, como espírito, elemento inteligente do universo, já passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal, e quando nós estivemos no reino animal, nós agimos por instinto. Quando tínhamos fome, o que nós fazíamos? Nós matávamos. Então, quando nós chegamos no reino nominal, nós começamos pouco a pouco a exercitar o quê?
o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, partindo do momento em que nós ainda tínhamos muito do instinto, a gente matava, roubava. A história da humanidade está repleta desses exemplos que foram acontecimentos feitos por quem? Por nós mesmos. E hoje a gente percebe que não existe a pena eterna, existe o quê? O Código Penal da Vida Futura, que nós vamos analisar no final, que é aquilo que nós precisamos conhecer para poder viver bem aqui no planeta e ter um bom retorno na parte espiritual. Depois, a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito dos anjos e demônios. Quando nós procuramos uma explicação, um esclarecimento a respeito de anjos e demônios, nós temos que nos socorrer do Livro dos Espíritos. Entre as perguntas 100 e 113, Allan Kardec nos dá a classificação dos espíritos. Ele nos dá, inicialmente, 3 classificações principais. Espíritos imperfeitos, que são aqueles que estão iniciando a sua evolução no mundo espiritual. Tem, na metade da tabela, vamos dizer assim, na metade do caminho, nós temos os bons espíritos. E depois, no topo da tabela, nós temos os espíritos puros. E depois, Allan Kardec vem subdividir estas 3 classes principais em algumas outras e, fazendo uma análise conscienciosa, nós podemos dizer que nós estamos ainda abaixo dos bons espíritos. Por quê? Os espíritos imperfeitos, já disse, o que predomina neles é a imperfeição, o desejo de praticar o mal ou o desconhecimento do bem. Os bons espíritos são aqueles que já estão na metade do caminho. A gente pode analisar, tipo, um bom espírito, um Emmanuel, um Chico Xavier. São exemplos de espíritos que já estariam bem próximos da categoria de bons espíritos. E espírito puro, esclarece Kardec, são aqueles espíritos que chegaram, fizeram toda a evolução, desde lá de baixo, e chegaram à condição de quê? De não precisar mais encarnar. E na pergunta 603 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o melhor exemplo que a humanidade tem. E a resposta que os espíritos dão são só 2 palavras. Disse, vede Jesus. E aí tem o comentário de Allan Kardec dizendo que Jesus é o espírito mais evoluído que passou sobre a Terra. Pronto. Isso foi dito lá em 1857. Passado 100 anos aproximadamente, o espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, nos coloca que, nos primeiros capítulos, diz ele que há uma comunidade de espíritos puros que coordena a evolução do sistema solar. Vamos procurar entender isso melhor. Há uma comunidade de espíritos puros que coordena a evolução do sistema solar. Espíritos puros são aqueles que já chegaram ao topo da evolução. Sistema solar, nós sabemos que no sistema solar tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. São 7 ou 8 planetas. Então, se compreende dali que existem cerca de 8 espíritos puros que coordenam a evolução desses planetas. E depois Emmanuel vai além, dizendo, olha, Jesus faz parte desta comunidade. Opa! A pergunta 603 dizia que Jesus era o melhor exemplo que tinha para nós. Era o espírito mais evoluído que tinha passado no planeta. E agora vem o esclarecimento dizer que ele era um espírito puro. E depois, Emmanuel ainda diz que ele, desde o início da evolução da nossa Terra, há cerca de 6, 7 bilhões de anos atrás, ele já era espírito puro e coordenou toda a evolução do planeta. A gente para assim e pensa, nossa, Jesus tem paciência, né? Há 6 bilhões de anos está lá,
ajudando, construindo a Terra e está nos ajudando a evoluir. Há 2000 anos atrás veio, não precisava, porque espírito puro não precisa encarnar, mas, num gesto de amor, vem, encarna no planeta, nos exemplifica o seu Evangelho. E nós ainda, passado aí 20 séculos, ainda não conseguimos compreender seu Evangelho, tanto que ele precisou mandar seus emissários nos trazer o Espiritismo e os outros demais segmentos religiosos, de acordo com a capacidade evolutiva de cada povo, para quê? Para trabalhar pela nossa evolução. Então, nós compreendemos que os anjos são quem? Jesus e aqueles espíritos mais evoluídos que estão junto dele, ajudando a evolução do nosso planeta. E quem são os demônios? São espíritos como nós, só que bem mais velhos que nós, criados antes de nós, que infelizmente não aceitam que o universo tenha que evoluir e trabalham contra Jesus, tentando nos escravizar. Então, esses são os demônios. E lá no mesmo livro, A Caminho da Luz, vem a explicação de que os demônios são quem? Espíritos de outros planetas que foram trazidos para cá para fazer a sua evolução e para nos ajudar a evoluir. Estes são os demônios. Alguns conseguiram fazer essa evolução e outros continuam resistentes a se enquadrar nas leis divinas. E aí depois fala a respeito dos demônios nas modernas manifestações, porque demônio, antigamente o termo demônio significava espírito. E hoje a gente tem por demônio como espírito negativo. E depois Kardec vem falar a respeito da proibição de evocar os mortos. E na segunda parte, que é uma parte extremamente interessante e importante, que muitas vezes a gente pensa assim, mas eu queria saber como é que é a vida na espiritualidade. Eu queria saber para que local eu vou quando morrer. Não é isso que nós pensamos? Olha, eu quero sair daqui e ir para um local bom. Todo mundo quer ir para o céu. Não é assim? Todo mundo se acha em condições de morar no céu. Só que Allan Kardec aproveitou a segunda parte do Livro dos Espíritos para quê? Para nos mostrar como é que é a vida na espiritualidade. Lá, os espíritos vão estar reunidos de acordo com o quê? De acordo com a sua evolução moral. Lá não é que nem aqui, numa cidade de Balneário Gaivota, onde nós temos aí reunidas pessoas de boa índole, de má índole, ladrão, assassino, pai de família, boa pessoa. Aqui está tudo misturado, porque nós precisamos aprender uns com os outros. Aqueles que são os maus, que nos trazem um mau exemplo, eles servem para que a gente não cometa os mesmos atos. E aqueles que são as boas pessoas são o quê? Servem de exemplo para que nós sigamos o seu exemplo. É assim que a coisa funciona. Só que quando nós partimos daqui do planeta, cada um vai estar de acordo com a sua evolução. Mário Frigério, um autor espírita, tem um livro chamado Sete Esferas da Terra, onde ele nos coloca os locais para onde vão os espíritos quando morrem, desencarnam. E lá ele coloca, os mais bonzinhos vão ficar bem próximo do centro da Terra. E à medida que vão se distanciando do centro da Terra, nós temos 6 esferas onde estão os espíritos vivendo. A última esfera é o quê? É como se fosse o governo do planeta, o governo espiritual do planeta. Então, depois tem os outros. E Allan Kardec nos traz depoimentos de espíritos felizes. Espíritos felizes são aqueles que vieram cumprir a sua missão, são aqueles que nos ajudam a fazer a nossa evolução. Mas quem é um espírito feliz? Um Gandhi veio com a missão de libertar seu povo que estava sob o jugo da Inglaterra e conseguiu fazer a libertação do seu povo, a independência, sem disparar um único tiro. Um grande exemplo
também de bom espírito e um exemplo de bom político também. E nossos políticos deveriam se basear nele. Espíritos em condição mediana. Aí eu acho que estamos mais ou menos quase todos nós que estamos aqui. Depois, espíritos sofredores, são aqueles que vêm com uma oportunidade de retificar seus erros, fazem a mesma coisa. Não tem um ditado que diz que o hábito do castigo deixa a boca torta? O mesmo acontece conosco, como espírito. O hábito de errar faz com que numa encarnação seguinte nós tentemos cometer o mesmo erro, só que nós vamos cometendo, sofrendo, aí que chega uma hora e diz assim, eu não quero mais sofrer. Aí a gente retorna para a parte espiritual, estuda, se prepara e chega aqui, não faz tudo certo, mas já faz um pouco menos de erro e vai diminuindo o nosso grau de sofrimento até que nós chegamos lá nos espíritos em condição mediana. Tem também os suicidas. Hoje em dia a gente percebe que há um grande número de espíritos suicidas. E a culpa, parte da culpa é da nossa sociedade que incute na mente das pessoas o materialismo. Não, viva hoje, não se preocupe com o futuro, o importante é ser feliz agora a qualquer custo. Aí o cara vai vender droga, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro, achando que vai encontrar felicidade. Não encontra, fica desgostoso com a vida, não sabe o que existe além da vida, acha que muitas vezes o suicídio vai resolver os seus problemas. Grande engano. Quando não acontece, ou melhor, quando acontece, de agravar seus problemas. Tanto que há, não só dentro da doutrina espírita, do centro espírita, na sociedade como um todo, muitas campanhas de prevenção ao suicídio. Agora, no mês de setembro, nós teremos o Setembro Amarelo, onde, não só no país, mas no planeta como um todo, começa-se a tratar da prevenção. Tem os criminosos endurecidos, que são aqueles que erraram e acham que tem que continuar errando. Como nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher. Eu escolho isso, olha, eu quero continuar sendo criminoso, eu quero continuar sofrendo na espiritualidade, porque é um direito meu. Deus respeita meu direito. Mas vai chegar um momento em que esse espírito endurecido vai se arrepender e vai fazer toda uma caminhada de evolução. Por isso que eu comentei que não existem as penas eternas. O sofrimento, a dor, a dificuldade é interna enquanto a gente quer. Quando a gente decide, olha, não quero mais sofrer, eu quero me melhorar, quero ser uma pessoa melhor, há apoio da espiritualidade para que a gente cumpra isso. É uma luta árdua? É. É difícil? É. Mas é o único caminho para se conquistar a espiritualidade. E dentro a respeito de para onde nós vamos, tem vários livros que nos mostram a situação dos espíritos na espiritualidade. É uma cacofonia a situação dos espíritos na espiritualidade, mas é uma realidade. Falei da Divina Comédia, Idade Média. Dante Alighieri foi em busca do espírito da sua amada, a Beatriz, e ele foi desde o inferno até o céu, nos trazendo um depoimento, esclarecendo como é que era. Modernamente, nós temos o livro Nosso Lar, toda a coleção Nosso Lar do Chico Xavier, do Espírito André Luiz, nos mostra a situação dos espíritos na espiritualidade em todos os tipos de cidade. Tem a cidade do Nosso Lar, que é o sonho de todo espírito ir para lá, e tem cidades também em situação pior, e tem cidades em situação melhor. Tem também o livro O Abismo, que fala basicamente de como é que é o sofrimento dos espíritos nas regiões inferiores, e os Senhores da Escuridão também trata da mesma coisa. Mas o Nosso Lar
o nosso lar não, o céu e o inferno, ele tem uma parte extremamente importante, eu diria, talvez o resumo do céu e inferno, que é o Código Penal da vida futura. Nós, aqui no planeta, vivemos sob o Código Penal do Brasil, os brasileiros, na Argentina, o Código Penal da Argentina, do Uruguai, e todos eles são mais ou menos semelhantes, respeitando, claro, a diversidade de cada país. Mas, para todos nós que moramos aqui no planeta Terra, tem no céu e no inferno, o Código Penal, são 33 artigos, mas eu não trouxe todos para vocês, eu trouxe o resumo. São 3 artigos que nos mostram como é que nós devemos agir para, quando sair daqui do planeta, sair numa situação boa. Não vamos para o nosso lar, mas vamos ficar num lugarzinho um pouco pior, porque o nosso lar fica a 2 quilômetros acima aqui na atmosfera. Eu sempre digo brincando, quando nós morrer, desencarnar, nós vamos ficar onde? Não temos condição de ir morar 2 quilômetros acima. Nós vamos ficar por aqui mesmo, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, porque todos nós somos pessoas mais ou menos semelhantes. Eu estava lendo um artigo interessante que coloca, faz uma estatística sobre os habitantes do planeta, encarnados e desencarnados. Nós temos em torno de 7 bilhões e meio encarnados, mais 3 vezes isso desencarnado. Então, 7 mais 21, vamos fechar a conta com 30 bilhões de espíritos. É gente para estar na nossa volta, né? 30 bilhões. Só que, desses 30 bilhões, cerca de 30% são os piorzinhos. Esses estão bem abaixo de nós. Os outros 30 a 70, vamos dizer assim, 60% está tudo na mesma faixa que vai morar abaixo do nosso lar, inclusive nós. E só tem uns 5% que está numa situação melhor, que mora acima de nós. Então dá para dizer que aquele pessoal, aqueles 30% lá de baixo, são a classe D dos espíritos, os mais endurecidos. Nós estamos na classe média dos espíritos e, à medida que nós formos trabalhando em nós, na nossa evolução, fazendo a nossa reforma íntima, nós vamos chegar à classe B ou à classe A dos espíritos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Compreender e colocar em prática o Código Penal da Vida Futura, que diz, primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Ainda somos espíritos imperfeitos, por isso é que nós sofremos. Essa é a primeira constatação. Segundo, toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz seu próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta de cada indivíduo. Isso aqui é complicado. Toda imperfeição e toda falta que ela decorre traz seu próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Bom, nós estávamos acostumados, até chegarmos na doutrina espírita, normalmente nos outros segmentos religiosos, olha, errou, confessa, faz algumas orações, está livre para fazer tudo de novo. E aí a gente ficava nesse círculo vicioso. Errou, vai, confessa, recebe a absolvição, errou de novo. Só que quando a gente chega na espiritualidade, é completamente diferente. Por quê? Toda imperfeição traz consigo o castigo de consequências inevitáveis. Porque o Código Penal da Vida Futura nos traz o seguinte processo de conserto dos nossos erros. Primeiro, erro. Segundo, temos que nos arrepender. Terceiro, existe a expiação. E quarto, nós temos que recuperar aquilo que a quem nós prejudicamos. Então a gente percebe que hoje, muitas vezes, aquele sofrimento que tem na nossa vida, que nós não conseguimos encontrar a causa, não está na vida atual, mas ela está nas vidas anteriores, porque nós erramos, nos arrependemos. Muitas vezes estamos aqui agora em provação, ou estamos ressarcindo aquela pessoa. Os problemas familiares.
Ah, mas eu tenho filho que é difícil, meu relacionamento com a esposa é complicado, nossa senhora, aquele cunhado no domingo de manhã, depois de tomar umas duas, morre, o que eu faço? Ah, mas por que eu estou passando por isso? Vamos analisar tudo que nós fizemos nas nossas vidas anteriores e hoje nós vamos encontrar a consequência dos nossos erros. Por isso que é difícil fazer evolução. É fácil a gente errar. O difícil é a gente se recuperar. E terceiro item do Código Penal é: todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela própria vontade, pode poupar-se dos males que dela decorrem e assegurar a felicidade futura. Ou seja, nós podemos nos corrigir, nós podemos reparar os nossos erros. Por isso que a doutrina espírita pede que façamos a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, para quê? Para diminuir os nossos defeitos e aumentar as nossas coisas boas, as nossas virtudes. E aí, Kardec encerra dizendo que esta é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Que sirva que esta frase final aqui, a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra, para que a gente reflita se nós estamos agindo corretamente em todas as situações. Se não, vamos procurar melhor, porque Deus é bom, Deus é justo, nos dá oportunidade. Mas cada vez que a gente perde uma oportunidade, a próxima oportunidade fica mais difícil. Que a paz envolva a todos. Neste momento, vamos fazer a nossa caridade, vamos elevar o nosso pensamento aos hospitais, onde pessoas estão lá, sem esperança de cura, achando que Deus as abandonou. Vamos também levar o nosso pensamento até os presídios, onde nossos irmãos estão lá pagando suas dívidas terrenas, para que eles encontrem paz de espírito. Vamos elevar o nosso pensamento às pessoas que estão nas ruas, vítimas das drogas, que elas consigam sair do mundo das drogas e encontrem o verdadeiro sentido da vida, que é o Cristo. Vamos também elevar o nosso pensamento pela paz mundial, pela paz em nosso país, pela paz em nossos lares e principalmente pela paz em nosso coração. Que a gente consiga ter paz para poder transmitir essa paz. Vamos elevar o nosso pensamento a todas as pessoas, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos vizinhos, que todos tenham o auxílio da espiritualidade amiga. E neste momento, cada um de nós senta da melhor maneira possível. Eleve o pensamento a Deus, pensa coisa boa. Jesus, o nosso Divino Mestre, nosso modelo e guia, neste momento, com a espiritualidade amiga, caminhe em nosso meio, nos fortalecendo, nos doando energias positivas, nos dando bom ânimo, nos dando paz. Vamos imaginar neste momento todo o sofrimento, todas as nossas dores sendo retiradas e nos trazendo a esperança de uma manhã melhor. Vamos sentir neste momento as vibrações, as emanações espirituais
bondosas, a luz que nos aquece. Vamos sentir essa paz de espírito que o Mestre tanto nos deixa. A paz eu vos dou. É assim que ele nos fala. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, Senhor. Olhai também para essa caixinha, pelos nomes que estão nela, que seja auxiliado de acordo com o seu merecimento. Emane boas energias nessa água que todos hão de beber, e de acordo também com o seu merecimento, cada um seja atendido. Vamos em paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa semana.